Olá, meninos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre preposição, conceito e valores semânticos. Preposição é o vocábulo que liga dois termos quaisquer, estabelecendo entre eles, em geral, uma relação semântica. Exemplo: eu vim de ônibus. Notem aqui que temos sublinhada a preposição de. Tentem ler essa frase sem a preposição. Eu vim ônibus. Então, percebemos aqui o valor que tem a preposição em uma frase. Ela dá o sentido a essa frase. Eu vim ônibus, totalmente sem sentido. Com o uso da preposição, eu vim de ônibus. Perceberam, então, o valor da preposição em uma frase aí? As preposições mais utilizadas na língua portuguesa são aqui. Eu trouxe para vocês um quadro com essas preposições para que vocês possam estar fazendo pesquisas com elas aí. E as locuções prepositivas? Sempre que falamos em locuções, lembramos que é mais de uma palavra, duas ou mais palavras. Preposição, apenas uma palavra. Locução prepositiva, duas ou mais palavras. Expressões formadas por mais de uma palavra que cumprem o mesmo papel da preposição. Olhem aqui alguns exemplos. De acordo com a população, falta responsabilidade para o uso do dinheiro público. Eu tenho aqui a locução prepositiva de acordo com, formada por três palavras. Devido ao mau uso dos recursos, não oferecem bons serviços. Olhem aqui, sublinhada a locução prepositiva devido ao. Temos também aqui as combinações e contrações. Falando em preposição, temos também que conhecer a combinação e a contração que faz parte desse assunto. A combinação consiste na junção da preposição a com outras palavras sem que ocorra perda de letra. Existem apenas dois casos: o a e o o, que formam ao ou aos. Esta regra é direcionada ao adolescente. Então, temos aqui uma combinação formada com a preposição a e o artigo o. O aonde, que forma o aonde, você vai aonde. Temos aqui então a junção da preposição a com o onde. E a contração? Consiste na junção da preposição com outra palavra de modo que ocorre perda de sons. Verificaremos que as preposições de, em, per e por são as únicas que permitem esse processo. Olhem aqui alguns exemplos. Com o artigo, da janela avistava o jardim. Temos aqui então a preposição de, junto com o a, que perdeu o som do e ficou da janela. E com o advérbio, desejava sair dali. Olha aqui a preposição de com o advérbio ali, que perdeu o som do e ficou dali. Pronome pessoal, o time dele perdeu de novo. Temos aqui o dele, que é a junção do de, que preposição, e ele, pronome pessoal. E o pronome demonstrativo, naquele momento, sua vida estava mudando. Temos a preposição em com o pronome demonstrativo aquele. Então, temos aqui alguns exemplos de contração. Vamos falar agora um pouquinho de crase. Quando falamos de crase, pensamos logo nesse acento, mas esse acento não se chama crase. Esse acento se chama grave. Crase é o conjunto aqui do A com o acento com o som de dois As. Vamos conhecer então algumas regras? Vamos apresentar as 5 principais situações em que empregamos o acento grave, indicativo de crase. O primeiro, a crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Olhem aqui o exemplo.
As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. A confraternização. Temos aqui então a crase antes de uma palavra feminina que é confraternização. Regra 2. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indicam hora. Às 3 horas começaremos a estudar. Antes do indicativo de hora, temos aqui então a crase. Antes de locuções adverbiais femininas, que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Observe os exemplos. Às vezes chegamos mais cedo à escola. Então temos aqui às vezes que está indicando aí tempo. A quarta regra aí, a crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina. Isso acontece porque antes da palavra masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Os primos foram para a fazenda para andar a cavalo. Temos aqui, ó, o a, não temos a crase. Tempere com pimenta e sal a gosto. Por que aqui não teve a crase? Porque gosto é uma palavra masculina? Porque cavalo é uma palavra masculina? Marcos foi a pé para o escritório. Não temos aqui o uso da crase, porque pé é uma palavra masculina. E a quinta regra, casos em que a crase é opcional. Antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa. Opcional. Eu posso usar ou não, fica a meu critério. Eu devo satisfação à minha mãe. Aqui temos a crase, mas poderíamos também não usar. Antes de substantivos femininos próprios. Exemplo, Carlos fez um pedido a Mariana. Mariana, substantivo próprio. Antes dele aqui eu poderia usar ou não. E depois da palavra até. Os amigos foram até a Praça General Osório. Então, a praça que eu não usei, porque eu poderia usar ou não. É opcional. Tenho aqui uma regrinha para vocês bem básica, com uma rima bem legal para vocês aprenderem aqui o uso da crase, para praticar, para ficar melhor aí esse uso. Quando eu falo vou a e volto da, crase a. Um exemplo, vou à Bahia, volto da Bahia. Então, quando eu falo vou à Bahia, eu uso crase. Por quê? Porque eu volto da Bahia. Então, usei a crase. Vou a e volto de. Crase por quê? Vou a Goiânia, volto de Goiânia. Não usei aqui crase porque eu vou a e volto de. Essa foi a nossa videoaula dessa semana. Falamos aqui sobre preposição, sobre crase. Espero que tenha colaborado para o entendimento de vocês. Bons estudos e uma ótima semana.